Salve, salve, meus amigos, cadeirante, investidor iniciante, inclusão social. Começando mais uma semana, aqui está minha caneca, então se inscreva e compartilhe, concorra à minha caneca. Hoje vamos falar, como sempre, de segunda a quinta, sobre educação financeira e investimentos. A importância que isso tem para a nossa vida pessoal e economicamente para o Brasil, né? Com os investimentos você está financiando a infraestrutura, você está financiando a agricultura, o setor imobiliário, né? Até Minha Casa Minha Vida, que está aí para todos. Né? Então esse é o objetivo dos investimentos, né? Você financiar empresas e ajudar a na formação de renda para seu estado, sua cidade e seu país em um todo, né? E como sempre, meus amigos, eu gosto de falar diretamente aqui do Nordeste, primeira capital do Brasil, Salvador, Candeias, Bahia, Brasil, Candeias, Cidade da Luz, região metropolitana de Salvador. E hoje eu gostaria de falar sobre os grandes erros de um investidor iniciante, né? Que é praticamente o nome do nosso canal. Às vezes a gente erra em não pesquisar, né? Antes de investir, como eu já falei aqui várias vezes, eu passei anos pesquisando para ver realmente se era viável, se tinha vantagem, né? Se tinha ganhos favoráveis, se os rendimentos realmente que era prometido ali nos relatórios, nos documentos, se realmente era aquilo. Então, antes de você investir, você tem que pesquisar. E uma coisa que eu tenho comigo, por exemplo, se eu invisto em uma ação, em alguma empresa, eu começo a acompanhar ela, eu vou ter. Para quem não sabe, existe o RI no Google. Você bota o nome da empresa, o RI, você todo de 3 em 3 meses ele envia relatório, esses relatório é enviado diretamente por você via e-mail, você escreve seu e-mail ali dentro da área de serviço da igreja, né? da empresa em relação com o investidor. Então é importante a gente estar pesquisando, a gente está estudando sobre o que é um LCI, um LCA, um CDB, um Tesouro Direto, um Tesouro Selic, um IPCA, entender o que é o que significa o IPCA, entender o que é uma Selic, a importância do IPCA e a Selic. O IPCA mede a inflação, a Selic é o que precifica os preços de empréstimo e outros setores do Brasil. Então é importante a gente saber essas coisas. Sem essas coisas, eu diria que a gente não pode começar a investir. E eu já falei muito sobre essas coisas aqui no nosso canal. Então, a primeira coisa que eu digo é que a gente temos que pesquisar, né? Estar acompanhando o que realmente em que você quer investir, né? Se é uma renda fixa, se é em uma ação, um fundo imobiliário, se é uma letra de crédito, uma debênture, um CRI, um CRA, no tesouro, né? Tesouro direto. Como a gente somos iniciante, eu comecei pela renda fixa e o tesouro direto, que são investimentos mais simples, né? Não precisa tanta coisa para você começar a investir, lógico que você tem que estudar, mas eu digo assim, são mais simples comparado a outros investimentos, entendeu? Você investir em uma renda variável, isso aí já é uma coisa mais
complexa, você tem que estudar mais, você tem que se informar mais, você tem que ver os indicadores, você tem que ver a saúde da empresa, se a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo, conhecer o setor da empresa. Eu gosto de segui-las também na rede social para ver o que está acontecendo, estar sempre em busca de informação, entendeu? Então isso tudo é importante, né? Porque você está botando o seu dinheiro em uma coisa, então você tem que saber qual é o retorno, né, meus amigos? Então eu separei aqui seis coisas para a gente não venha cometer erros e a gente venha perder dinheiro, né? Porque os investimentos têm, como eu já falei, as letras de crédito bancário, CDB, LC e LCA são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Tesouro Selic é garantia do governo, do Tesouro Nacional, né? É o mais seguro do Brasil. As ações, existem vários tipos de ações, em uma bolsa você tem empresas que estão dando prejuízo, outras que dão lucro, mas isso aí você tem que pesquisar. Existe empresa em recuperação judicial, você tem que ver qual é o seu método, se você quer dividendo, se você quer comprar uma empresa para ela valorizar. Então isso tudo você tem que ter em mente e saber definir primeiro qual é o seu objetivo em uma renda variável, fundos imobiliários pela mesma forma. Você tem que saber qual é o retorno que ele vai lhe dar todo mês, em que setor ele está, em que localização estão os imóveis dele. Então, o primeiro que eu deixei aqui, eu notei, primeiro, estude, estude, estudar sobre o investimento, é o que eu estou falando, né? Nós temos que estar estudando, pesquisando. Segundo, não ter objetivo bem definido. Primeiro, você tem que ter um objetivo definido para que você quer usar aquele dinheiro, se é no curto prazo, no longo prazo. Então você tem que ter, o erro é a gente não ter um objetivo definido. Então você tem que buscar um objetivo, né? Se você quer comprar uma casa, um carro, para que você quer investir, para ter uma aposentadoria, ter um conforto melhor, né? Terceiro, investir sem saber sobre os riscos e taxas. Todos os investimentos têm risco, né? E taxas, existem taxas de OF, IR, imposto de renda. Então você tem que saber as alíquotas dessas taxas. Geralmente nas letras bancárias são regressivos, ele começa com 25 e termina em 15 quando vencer. Você não pode tirar o investimento, sacar antes do vencimento. Por isso é importante você determinar os objetivos para você fazer o investimento e levar ele até o final, né? No Tesouro você paga o IOF, você paga uma taxa da B3 que ele é negociado pela Bolsa de Valores, a B3, então existe uma relação e você paga uma taxazinha da B3. Quarto, não tem uma reserva de emergência, isso é o maior erro. Primeiro você tem que começar com sua reserva de emergência, né? E você tem que ter empregado, porque o investimento ele vai potencializar o seu dinheiro. Então você tem que estar todo mês aportando. Se você ganha semanalmente, você puder, você investe semanalmente, que na quinzena, no mês. Quinto, agir apenas seguindo a manada. É um erro, né? Porque uma pessoa fala, tal investimento está dando um tanto de rendimento, aí vai todo mundo para aquele investimento. Isso é seguir a manada, né? Então, você tem que definir os seus objetivos, né? Não tá ouvindo com pessoas como eu lhe dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro que você não tem. Você tem que ouvir para aprender, mas a decisão é sua, né? Por isso que eu nunca fiquei, eu sempre ouço e sempre ouvi, assisto e ouço várias pessoas que falam investimento, né? Mas eu tenho meu critério,
Eu invisto no que eu acho que é melhor para mim, não porque aquela pessoa está me dizendo que eu tenho que investir. Não monitorar seus investimentos, você tem que estar sempre monitorando, principalmente antes de você começar a investir, você tem que estar monitorando aquele investimento. Eu mesmo, tem coisas que eu vou investir daqui a um ano, mas eu já estou acompanhando já desde hoje, né? Porque daqui a um ano eu vou saber qual é o procedimento daquela empresa, se realmente ela vai dar lucro, se ela está dando lucro, como é a administração dela, se é uma boa administração, se é uma má administração, se tem algum processo judicial contra aquela empresa, né? Isso tudo é importante. Por último, eu já falei, não monitorar seus investimentos. É um erro você não monitorar. Então quer dizer que você tem que estar sempre monitorando, olhando, acompanhando. Eu de 15 em 15, em uma semana, eu vou monitorando, abro meu banco ali que eu invisto e vou olhando os rendimentos, se está certo, se não está, se está desvalorizando, se está valorizando. Se está desvalorizando é normal, o mercado é volátil, às vezes alguma notícia que sai, isso é comum, isso é normal, né? E você investir em ações e fundo imobiliário, é, a bolsa é renda variável, então ela vai variar, uma hora a sua cota vai estar mais alta, a sua ação vai estar mais alta, outra hora vai estar mais baixa, isso é normal. Então, meus amigos, o que eu trouxe para vocês hoje, eu espero que tenha agregado a vocês de alguma forma. Aqui é minha caneca, então se inscreva e concorra à minha caneca e compartilhe. Começando mais uma semana, cadeirante investidor iniciante, inclusão social. E tamo juntos.